Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho dessa sexta-feira, dia 21 de abril. Deixa já o seu joinha, inscreva-se no canal e vamos juntos, com muita fé, ouvir a palavra que é o nosso alimento. É sobre alimento que o Evangelho nos fala hoje. João capítulo 6, versículos do 1 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo pascal que nós estamos vivendo, hoje nós começamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, onde hoje nós vimos a multiplicação dos pães. Amanhã a gente vai ver um outro milagre de Jesus e depois um longo discurso que Jesus faz sobre esse sinal dos pães, o discurso do pão da vida. Então que você possa acompanhar a sequência do Evangelho amanhã e a partir de segunda-feira, que a gente vai ver todo o caminho a partir desse sinal realizado, essa multiplicação dos pães, todo o discurso que Jesus vai desenvolver. E esta dinâmica que João, o evangelista, ele realiza a partir daquele milagre que João denomina como sinal, ele transmite um ensinamento. Isso é muito importante também para a nossa vida de fé. Às vezes nós ouvimos alguns discursos de que esses milagres que o Evangelho relata são apenas alegorias, são historinhas que na verdade não aconteceram, que é algo simbólico. Essa não é a nossa fé. A nossa fé católica nos ensina que, de fato, Jesus multiplicou os pães. De fato, Ele é Deus e Ele tem o poder de realizar esse e todos os outros e muito mais milagres. Mas, a partir desse fato, sim, Jesus verdadeiramente multiplicou os pães, nós podemos tirar muitas lições, muitos aprendizados. Então, que isso fique muito claro, a gente não questiona a veracidade. Talvez o evangelista ele acrescenta algumas coisas, mas é fato que Jesus multiplicou os pães. E daquela cena
João quer trazer muitos ensinamentos para a nossa vida. Ao longo da próxima semana a gente vai ver o desdobramento do discurso do Pão da Vida, em que a gente vai ver muito do simbolismo, do significado que Jesus apreende desse Evangelho. Hoje a gente poderia observar, por exemplo, esse menino. Sempre me chama muito a atenção esse menino, que diante daquela multidão, tanta gente que estava ali, ele coloca os seus 5 pães, os seus 2 peixes, que talvez pareciam tão pouco, talvez ele pudesse guardar para ele, para a família dele. Não, mas ele coloca à disposição de Jesus. Talvez pouco para aquela multidão, mas Jesus, que tem o poder de, do nosso nada, do nosso pouquíssimo, multiplicar e fazer com que a abundância aconteça. A gente vai ouvir muitos desdobramentos desta passagem, mas hoje eu quero que a gente fique com isso, né? A importância de a gente colocar o nosso pouco nas mãos de Jesus. Talvez a gente se acha tão incapaz, que a gente não sabe, que a gente não tem dons, que a gente não é capaz, que a gente é tão insignificante, mas o nosso pouco nas mãos de Jesus se transforma no suficiente e ainda sobra. Então que você perceba na sua vida quais são os seus 5 pães e seus 2 peixes, seja o seu dízimo, a sua oferta, mas seja os dons que você pode colocar também a serviço da sua comunidade, a serviço de um voluntariado. Às vezes a gente sempre dá desculpas, eu não tenho tempo, eu não sou capaz, mas o nosso pouco do nosso tempo, um pouco da nossa capacidade, um pouco da nossa energia, colocado com amor à disposição, colocado nas mãos de Jesus, se transforma no suficiente. Então que você pense, quais são os 5 pães e 2 peixes que talvez você está escondendo, que talvez você está guardando só para você e que Jesus está pedindo, coloque nas minhas mãos, estenda as suas mãos, confie em mim, partilhe, ofereça, entregue. E com certeza a alegria daquele menino deve ter sido tão grande, né? Porque ele foi o canal para que o milagre acontecesse. E às vezes o milagre ainda não aconteceu na nossa vida porque a gente ainda não abriu as mãos. A gente está tão apegado, tão agarrado no nosso pouco, achando que o nosso pouco vai nos saciar. Mas quando a gente abre a mão diante de Deus, com certeza, aí sim, na confiança, o milagre acontece. Que o Senhor nos ajude a dar esse passo, a ter essa coragem e essa confiança desse menino do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção do Deus rico em amor, rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia, esse feriado muito abençoado e fique com Deus.